Aí, meus amigos, você tem um time de folha salarial superando 20 milhões de reais, sendo eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro. O que vai acontecer? Crise, né? Absolutamente nojento, asqueroso, tá? Vamos parar de fazer inferno na vida do Matheus Pereira também? Fala, cruzeirenses! E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Emerson Araújo, né? O caramujo lá do 6x1, da Samuca TV, e aqui também do canal Fala Cruzeirense, trazendo um resumo do que foi a semana do Cruzeiro. Essa semana que culmina em carnaval, né? Então temos aí folia para quem é de folia, alegria, loucura. Fique à vontade, aproveite, né? E se você é uma pessoa mais tranquila, quer uma folga, descansar e tudo mais, aproveite também. Se você tá tendo que trabalhar no carnaval, eu sei que é foda, já passei por isso, inclusive. Força na missão, tá? Mas vamos falar de Cruzeiro e começar essa semana de uma forma azeda, né? Ainda na semana passada, na verdade, no sábado, o Cruzeiro teve o duelo decisivo semifinal de Campeonato Mineiro contra o América. Partida de ida do Mineirão tinha sido empate por 1-1. O Cruzeiro foi melhor, acabou tomando um gol ali de chute desviado, deu ruim, né? Empate por 1-1. Ninguém tinha vantagem, então o jogo de volta no Independência, a maioria de torcida do América, até porque não liberaram a carga adequada para a torcida do Cruzeiro, né? Liberaram o que o regulamento obrigava ali, questão de 10%, então tinha menos de 2 mil cruzeirenses no estádio, que se fizeram ouvir muito mais do que os americanos, mas o Independência, assim, as moscas, tá? Um estádio vazio, uma coisa até meio ridícula da gente ver numa semifinal de campeonato, né? Fato é que o América conseguiu abrir o placar, inclusive, tá? O Cruzeiro já tinha perdido chance clara quando o Marlon, lateral esquerdo do América, fez o gol. Guardem esse nome, porque ele acabou nos impingindo aí muitas tristezas nesse confronto, e outro Marlon fez pior ainda, daqui a pouco a gente fala sobre ele. O Cruzeiro teve chance de gol com o Gabigol, o Caio Jorge teve duas que perdeu na cara, o Gabigol perdeu uma no segundo tempo sem goleiro, inclusive, tá? O gol de empate do Cruzeiro foi marcado pelo Lucas Romero, num chute de muito longe, assim, um bom chute do Romero, mas que o goleiro do América, né, o Matheus Mendes, que foi muito bem na eliminatória, acabou dando uma mãozinha pra nós. Mas assim, o Cruzeiro perdeu oportunidades, viu o tempo passando, nada acontecia, e aí no finalzinho do jogo, uma jogada boba, né? O Marlon tinha entrado na vaga do Kaique ali, uma bola lançada do América ali, que a bola passou pela defesa, o meia saiu na cara do gol, o Marlon deu um carrinho, cometeu um pênalti no queridão do América lá. Inclusive o árbitro não marcou no primeiro momento, o Wilton Pereira Sampaio, o VAR chamou para revisão. E assim, gente, o Marlon tocou a bola, mas realmente o jogador do América estava saindo na cara do gol. Foi pênalti, tá? O Jonatas foi para cobrança, centroavante inclusive revelado no Cruzeiro, cobrou e apareceu o Cássio, um herói improvável, né? Quem? É o Cássio. Cadu, se tiver, bota aquele meme aí. É o Cássio! Mas enfim, o Cássio salvou o Cruzeiro dessa vez, fez uma defesa firme de pênalti, inclusive, nem rebote deu, tá? E levou o Cruzeiro para a disputa de pênaltis, né? Porque se o América faz o gol ali, acabava, não tinha nem a possibilidade de penalidades. Aí vai para os pênaltis, primeira cobrança do Cruzeiro, o William, né? O William vai para a cobrança, defende o Matheus Mendes, né? Bateu ali no canto esquerdo, não foi uma das piores cobranças do mundo, mas não foi excelente, tá? O goleiro pulou bem e fez a defesa. Aí o América cobra ali, vai fazendo os gols. O Marlon, que foi o terceiro jogador a cobrar pelo Cruzeiro, que já tinha cometido um pênalti no tempo normal, vai pra cobrança e ele vai num estilo muito parecido que ele bateu contra o Boca Juniors, né? Que ele vem correndo ali, solta a bomba. Contra o Boca ele acertou o chute no canto. Dessa vez, assim, ele pegou muito mal na bola e chutou muito longe o pênalti. Foi uma cobrança muito ruim. Não é nem aquela que a bola subiu, não. Ele pegou errado na bola, a bola saiu pro lado, assim. Muito ruim a cobrança do Marlon. E assim, aí o pessoal começou, o Marlon saiu rindo, porque no lance ali, ele chuta e aí sai fazendo meio que uma careta ali, aí tiraram a foto, o Marlon errou o pênalti, saiu rindo. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Fato é, perdeu o pênalti. O Cássio até defende uma cobrança que o América poderia sacramentar, então o Cássio fez o papel dele, né? Cobraram 6 pênaltis nele, ele defendeu 2. Eu acho que é uma boa média para qualquer goleiro, mas o Marlon do América, que tinha feito o gol no tempo normal, bateu a quinta cobrança de cavadinha ainda, né? Para aumentar aí a nossa raiva. Bateu bem o pênalti e o América se classificou. Aí, meus amigos, você tem um time de folha salarial superando 20 milhões de reais, sendo eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro. O que vai acontecer? Crise, né?
né? Crise pra tudo quanto é lado, pô. E aí foi assim, sobrou pra todo mundo, teve cobrança lá, né? Foi noticiado depois na terça-feira, quando houve a reapresentação, que teve cobrança do Pedrinho, que reclamou de todo mundo. E aí o treinador Leonardo Jardim já teria começado a identificar algumas questões. Vale pontuar que na partida contra o América, o Matheus Pereira não ficou nem no banco, tá? O Matheus Pereira, que teve aquele imbróglio de negociação com o Zenit na semana passada, não foi pro jogo, não ficou nem como opção no banco de reservas. Não dá pra gente ficar aqui conjecturando, se ele tivesse lá, ele não tava lá, tá? Não tava lá, o Cruzeiro tinha todas as condições de ganhar do América com as peças que tinha ali e mais uma vez decepcionamos. E até um agravante nessa história, né? Com a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, que foi no dia 22 de fevereiro, o Cruzeiro só tem jogo oficial marcado para 29 de março, tá? Então aí dá, sei lá, 35 dias aproximadamente, né, de um jogo pro outro, tá? Um mês, né? Um período longuíssimo de pré-temporada, uma intertemporada a gente pode chamar assim, tá? Mas o Leonardo Jardim vai ter a possibilidade de colocar seus métodos, avaliar o elenco, trabalhar muito esses jogadores, né? Até porque, segundo a apuração lá do pessoal da Itatiaia, por exemplo, um dos aspectos que o Leonardo Jardim identificou problemático no Cruzeiro é a questão da preparação física, tá? De que vários jogadores estão abaixo do seu melhor na parte física. Então é um dos pontos em atenção. A gente precisa melhorar em tudo, né, gente? O Cruzeiro não tem sistema defensivo, ataca no bololô, defende no vamos lá, né? Assim, é um trem muito desorganizado mesmo, e essa é uma avaliação que parece ser comum a todos no departamento de futebol do Cruzeiro, tá? Então, assim, é hora de fechar com o Leonardo Jardim para que ele possa dar uma ajeitada na casa aí, mas aí a semana do Cruzeiro ela foi começando a ser permeada ali com algumas especulações, né? Lembrando que essa última foi a semana que fechou a janela de transferências internacionais do futebol brasileiro. Fechou 28 de fevereiro. Agora só reabre no mês de junho, tá? Que vai ter uma janela ali especialmente focada em clubes que vão disputar o Super Mundial da FIFA, né? Mas tem uma janela de transferências internacional só nesse período. E aí vai abrir um basculante, né? Uma janela nacional para atletas que disputaram campeonatos estaduais. Qualquer campeonato estadual, tá? De 10 de março até 11 de abril. Então ainda há possibilidade do Cruzeiro contratar outros jogadores, mas esse não é um indício de momento. Ordenando os fatos da semana. Na segunda-feira tivemos um episódio lamentável, tá? Um negócio realmente bizarro num viaduto de Belo Horizonte. Alguém, tá? E aí ninguém admitiu a autoria desse ato até o momento, tá? Mas alguém aí colocou uns bonecos, né? Uns manequins ali com o uniforme do Cruzeiro e camisas, né? Número 3, número 12 e número 10, né? Camisas de Marlon, William e de Matheus Pereira e tudo mais, inclusive com algumas manchas alusivas a sangue, membros decepados ali do boneco, assim, um negócio absolutamente nojento, asqueroso, tá? Até o momento que eu tô fechando esse vídeo, nem a polícia apareceu com qualquer tipo de apuração, de investigação de quem foi o responsável por essa ameaça, porque isso é uma ameaça, isso é um crime, tá? Isso não é protesto, isso é crime. A polícia até agora não apareceu com nada, quem fez também não botou a cara para assumir a responsabilidade, então foi só um ato covarde de alguém. Vamos entender que isso não é a torcida do Cruzeiro, tá? É uma, duas pessoas, três, sei lá quantas, mas são pequenas, né? Um pequeno grupo de pessoas, no máximo, que tomou esse tipo de atitude, tá? A torcida do Cruzeiro não merece ser colocada nesse mesmo balaio. Mas na segunda-feira teve isso, na terça-feira foi noticiada uma conversa ali do William, porque começou a brotar um papo. O William vai pro Inter, vai ser trocado no Wanderson, não sei o quê, e aí teve conversa interna lá, o William deixou claro pro Pedrinho, segundo o Pedro Lourenço, que ele tá focado no Cruzeiro, que ele não quer sair e tudo mais, ficou chateado com o episódio dos bonecos, mas enfim, que ele quer continuar no Cruzeiro. Foi também conversado com o Marlon e houve também o fico aí por parte dos dois laterais. A situação do Matheus Pereira foi um pouquinho diferente, a gente vai falar mais daqui a pouco, porque teve outra especulação de transferência sobre ele. E aí começou a pipocar nomes de jogadores que poderiam vir pro Cruzeiro, tá? Na segunda, terça-feira ali começou a aparecer Lucas Ronier, né, que é um meio atacante muito promissor do Coritiba, joga ali mais pela ponta direita, um atleta de 20 anos. Chegaram a falar em 10 milhões de euros, depois o Pedrinho falou que eram 5 milhões de euros por 50% dos direitos dele, valor que ele, Pedro Lourenço, não vai pagar, não acha que justifica, que seria uma aposta, é um jogador muito promissor, enfim, mas o Pedrinho falou, não vai pagar. Então Lucas Ronier não vem pelo Cruzeiro, a menos que alguma coisa mude aí nas próximas horas, próximos dias. Eu acho um bom jogador, tá? Muito promissor, talentoso, mas eu consigo entender o Pedro não conseguir pagar, ou não querer pagar, né? O que eu não consigo entender é o Cruzeiro ter tentado, por exemplo, comprar o João Vitor do Vasco, que é um zagueiro mediano e seria um valor mais alto que esse, né? Ainda bem
bem que não deu certo aquela negociação que a gente falou há algumas semanas, tá? Mas o Ronier, então, foi especulado. Começou a rolar um papo de que o Leonardo Jardim queria trazer um outro goleiro experiente para disputar a posição com o Cássio, né? Até porque o jogo que o Leonardo Jardim comandou do Léo Aragão, ele teve aquelas duas falhas horrorosas ali. Mas assim, citaram o nome do Gabriel Vasconcelos, um goleiro que jogou no Coritiba, Juventude, foi revelado aqui no Cruzeiro, né? Atualmente ele é reserva lá do Vitória, mas esse nome rapidamente já deixou de aparecer também e não teve mais nenhuma notícia de goleiro, tá? O Cruzeiro parece que vai seguir com Cássio como goleiro titular, Léo Aragão e Otávio como opções. Aí na quarta-feira brotou uma especulação, essa sim uma especulação que deu uma movimentada grande aí nos bastidores, que seria uma possibilidade de troca entre o Luiz Araújo, ponta direita de 28 anos, que joga no Flamengo, e o Matheus Pereira, tá? E aí teve muito desencontro de informações, alguns veículos, alguns setoristas falando que o Cruzeiro teria proposto o negócio, outros falando que o Flamengo teria proposto o negócio, tá? No frigir dos ovos, o que todo mundo convergiu, o que todas as partes confirmam. Houve conversa, houve negociação, mas o Matheus Pereira foi o principal jogador que falou: não vou me transferir para outro clube brasileiro, mantendo inclusive o que ele tinha deixado claro naquela entrevista, né, depois do Clássico, que foi uma entrevista que deu muita repercussão negativa. Eu acho que foi o pior timing possível, que ele tinha dito que queria sair para a Europa e não sei o que, mas que não iria sair do Cruzeiro para nenhum outro clube brasileiro. Então a gente pode dizer que, de certa forma, o Matheus Pereira não quis ir para o Palmeiras, que teve essa hipótese, e também não quis ir para o Flamengo, que foi a hipótese mais recente. Ele fica no Cruzeiro, provavelmente, no mínimo, até o meio do ano, tá? E acho que o Matheus Pereira precisa ter paz para trabalhar, para fazer o serviço dele, filho tá para nascer. Deixa ele treinar, jogar, focar no futebol. Vamos parar de fazer inferno na vida do Matheus Pereira também, porque ele já é um cara confuso, um cara meio complicado. Se a gente ficar piorando as coisas, a gente não vai ter o melhor do jogador. E o nosso papel como torcedor é querer que cada jogador renda o seu máximo, certo? Então teve essa especulação de Matheus Pereira, aí chegaram a falar no Lohan, né, o meia do Flamengo, que tem um extracampo meio conturbado aí, que poderia ser emprestado para o Cruzeiro, talvez nessa negociação, mas não fluiu, tá? E pelas apurações, inclusive, o Luiz Araújo estava disposto a vir pro Cruzeiro, gostou da ideia, até porque no Flamengo ele não é titular, né? Aqui no Cruzeiro ele seria ali provavelmente o dono da ponta direita, né? Que é a melhor posição dele, mas as coisas não caminharam e o Flamengo depois falou que não, a gente não abre mão do Luiz Araújo. E os dois clubes, eu não sei se eles combinaram, mas eu acho que sim, tá? Os dois clubes fecharam um mesmo pacote de informação, assim, ó, que teve um intermediário misterioso, que foi lá no Cruzeiro e ofereceu a troca, foi lá no Flamengo ofereceu a troca e depois tentou fazer colar. Enfim, se foi essa a verdade ou não, nunca saberemos. Mas o Luiz Araújo seguiu no Flamengo, o Matheus Pereira seguiu no Cruzeiro, o Lohan seguiu lá também. Enfim, cada um seguiu o seu caminho da forma que tinha que ser. E aí na quinta-feira de manhã sai a notícia: Pedro Lourenço vai participar do programa Donos da Bola da Band, vai dar uma entrevista. Aí todo cruzeirense, né, mesmo aquele que é ateu, já começou a fazer sua oração, sua reza, enfim, pedir energias pro universo. Enfim, gente, todo mundo já começou, meu Deus do céu, lá vem o Pedrinho, o que o Pedrinho vai falar? Pedro, pelo amor de Deus, não fala besteira, irmão, não arruma mais confusão pra gente. Mas até que a entrevista do Pedrinho, ela não foi ruim, tá? Não foi nada desastroso. Eu achei que na reta final começou a dar umas escorregadas, mas beleza, tá? Não criou nenhuma grande escoriação. E assim, ele já começa a entrevista falando que o Wanderson do Inter tava chegando pro Cruzeiro, né? O Wanderson ponta, que chegou a ser citado ali na possível negociação com o Inter. No final das contas, o Cruzeiro fechou a transferência do atleta para cá pelo perdão da dívida do Wesley, né? O Inter, que contratou o Wesley no início do ano passado, não pagou, e aí o Cruzeiro tá com uma ação na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas da CBF, que é provavelmente o pior foro do mundo, né? Porque nada anda naquele lugar, é impressionante como nunca tem novidade sobre nada, mas enfim, tá? Tem lá a ação, o Cruzeiro vai retirar a ação e tudo mais, e o Wanderson chega ao Cruzeiro assinando um contrato aí até o fim de 2027. É um ponta-direita de 30 anos, jogou ali lá no futebol belga, ele jogou na base do Ajax, ele nasceu na Holanda inclusive, é filho de um ex-jogador do Ajax chamado Van Berto, mas ele nasceu na Bélgica, jogou no futebol holandês, aí passou por alguns outros clubes. O clube onde ele teve mais destaque no futebol europeu foi o Krasnodar da Rússia, que não é um clube muito relevante, mas jogou, por exemplo, Champions League. O Wanderson jogou essa competição, enfrentou Chelsea, enfim.
enfim, tá? E aí ele veio pro Internacional, tá? Jogou aí os últimos anos no Colorado, teve um ano muito bom em 2023, fez até gol no Cruzeiro. 2024 caiu um pouco, agora em 2025 também não tá tendo o melhor desempenho do mundo, mas chegaram num acordo aí para transferência. O Wanderson é jogador do Cruzeiro. E segundo palavras do Pedro Lourenço, a única coisa que o treinador pediu, tá, foi a contratação de um extremo, né, que é a forma como os portugueses chamam o ponta, esse jogador de lado de campo, e veio o Wanderson. Então assim, em tese, realmente o único pedido do treinador foi atendido, veio o Wanderson, não deve vir mais ninguém, agora é hora de trabalhar e rentabilizar os jogadores, para usar a palavra que o Leonardo Jardim repetiu tantas vezes aí nas primeiras coletivas. Outras questões relevantes que o Pedro falou nessa entrevista na Band foi que o Wallace, volante, né, desde a chegada do Leonardo Jardim, ele já perdeu 4 quilos, tá, mostrando aí que é um jogador que tá, né, fazendo um trabalho específico aí para melhorar o seu condicionamento físico e ver se finalmente a gente vai ter o Wallace no mais alto nível, né? Aquele Wallace que o Cruzeiro trouxe a peso de ouro da Udinese, que até agora não conseguiu mostrar serviço. Teve alguns jogos um pouco melhores, mas ainda não foi o jogador que a torcida do Cruzeiro espera. Então vamos torcer para que agora ele consiga ganhar o seu espaço no time, tá? Falou sobre o Wallace, falou aí da possibilidade do Cruzeiro fazer até 4 amistosos, né? Tem até um jogo treino nesse sábado contra o time sub-20 e depois vão ter alguns amistosos também. Foi falado num amistoso contra o Botafogo, mas nada oficializado até o momento que eu estou fechando esse vídeo. E o Pedro falou de objetivos da temporada, que ele quer ver o Cruzeiro sendo campeão de alguma coisa. Tenho aí como objetivos principais retornar à Libertadores e conquistar um dos 3 títulos que o Cruzeiro disputa: Copa do Brasil, Copa Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro. E convenhamos que se a gente ganhar algum dos campeonatos, já atinge o outro objetivo, né? Porque tanto o campeão da Copa do Brasil quanto da Sul e do Brasileirão, qualquer título aí que a gente ganhar, a gente tem vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Acho que o Cruzeiro vai ter que remar demais para conseguir ser campeão, tá? Acho até que a chance maior é nas taças do que no Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos torcer para que a gente consiga atingir um desses objetivos aí. Se o Leonardo Jardim trabalhar bem, se os jogadores começarem também a fazer o seu trabalho de forma mais adequada, né? Todo mundo rendendo o que pode ali, eu acredito que o Cruzeiro vai pelo menos ser um time bem mais competitivo do que foi até o momento, tá? Então na sexta-feira fechou ali a janela de transferências, mas antes o Cruzeiro fez mais uma saída, né? Um empréstimo do Fabrício Peralta, volante paraguaio, que tinha entrado em só um jogo na temporada, tá? O Peralta foi emprestado ao Atlético Paranaense até o final do ano, com o passe fixado para compra, tá? Segundo a apuração da Central da Toca, 3 milhões e 200 mil dólares é o valor fixado para a compra de 50% do passe do jogador. O Cruzeiro comprou no ano passado 60% do passe por 3 milhões de dólares, então se o Peralta jogar bem lá, agradar no Furacão e eles comprarem o passe dele, a gente recebe um pouquinho a mais do que pagou, né? E fica com 10%, fica com a beiradinha dele para uma negociação futura. Eu acho que o Peralta teve muito poucos minutos em campo, tá? Para poder tecer aqui uma opinião sobre ele, né? Somando todos os jogos a uns 300 minutos só, mas é fato que ele nunca fez nada de especial também nas partidas que teve chance. Então, que seja feliz lá no Furacão, né? Que consiga jogar no Atlético Paranaense, seja para voltar melhor pro Cruzeiro ou para ser vendido e virar dinheiro. E para fechar, o Pedro Lourenço comentou lá nessa entrevista, inclusive, que ele recebeu uma proposta para vender o Cruzeiro, tá? Uma proposta que veio dos Emirados Árabes, inclusive, para a compra do Cruzeiro. Não detalhou valores e tudo mais, ele apenas falou que não tem interesse em vender, a proposta foi recusada, então ele segue aí como mandatário da SAF do Cruzeiro. Mas é interessante que mesmo, né, com essas dificuldades que o Cruzeiro tem tido na parte esportiva há um bom tempo, o clube está se valorizando, né? Um clube do tamanho do Cruzeiro, com a torcida que a gente tem, pagando em dia, organizando as contas ali, gente, ele tem um potencial muito grande, o Pedro Lourenço certamente sabe disso, por isso fez a compra da SAF junto ao Ronaldo, e se for vender em algum momento, não é o plano dele inclusive, mas se for vender em algum momento, acho que vai receber muito mais do que investiu, tá? Acho que esse foi um resumo bom aí, adequado do que foi a semana do Cruzeiro, tá? Então agora é momento de trabalho por parte de todos que trabalham ali no Cruzeiro, que estão ali no dia a dia, né? É hora de ralar, é hora de mostrar serviço mesmo, e a nós torcedores vamos tentar tirar uns diazinhos de descanso, né, gente? Vamos calmar a cabeça, um período aí sem jogo, vamos tentar ficar em paz, aproveita o carnaval, fica de boinha aí, tá? E a gente volta aí com as notícias, trazendo tudo sobre o Cruzeiro, sempre daqui a pouco tem os amistosos também, antes do início do Campeonato Brasileiro.
Descansem a cabeça, porque a temporada é longa e daqui a pouco começa pau quebrando, né? Jogo quarta e domingo. Então esse momento de paz aí pode ser bom pra gente também, apesar de ter sido um momento de paz forçado, né? Todos nós gostaríamos de estar na final do Mineiro, disputando o título contra o Atlético, mas fomos incompetentes e é isso que temos pra hoje. Então agradeço demais a todos aí, valeu Cadu, valeu Pipa, valeu Canhão Fábio, excelente apelido, inclusive, recebido aí pelo nosso Caio. Valeu todo mundo que acompanhou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal Fala Cruzeirense também, tá? E na semana que vem eu volto por aqui fazendo um resumo da próxima semana do Cruzeirão, que seja uma semana mais feliz que essa última. Então muito obrigado a todos, um abraço, bom carnaval e até o próximo vídeo. Valeu, galera!